Vamos estudar agora a atividade financeira do Estado. E o que é a atividade financeira do Estado? É um conteúdo que analisa as receitas e as despesas estatais, ou seja, é o Estado executando o orçamento público. Este é um conteúdo que está inserido no contexto do direito financeiro, que é um ramo do direito público que traz análise e o estudo sobre a atividade financeira. Possui quatro elementos: a receita, que é a obtenção de recursos, a despesa, que é o dispêndio ou os gastos públicos, o orçamento, que é a própria gestão dos recursos públicos, e o crédito, que é a criação de recursos, ou seja, são os empréstimos que o Estado realiza para custear as suas despesas. Bom, nós temos que entender também as competências que são definidas lá na Constituição Federal, artigo 24. Ele diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e também, no inciso segundo, sobre o orçamento. Então, estes três entes federativos, União, Estado e Distrito Federal, têm competência na criação de normas e leis do direito financeiro. E devemos entender também que existe um contexto, um conteúdo chamado Administração Financeira Orçamentária, AFO, que é a aplicação deste direito financeiro na administração pública, ou seja, é sua análise em loco, análise no Estado, né, do direito financeiro, dessas regras de direito financeiro. No tópico 2, nós temos as normas gerais. Nós vimos aqui que essas normas gerais de direito financeiro, ela é de competência concorrente da União, do Estado e do Distrito Federal. No caso dos municípios, eles têm a possibilidade de legislar apenas sobre interesse local, em caráter suplementar, mas não podem inovar no direito, pois a responsabilidade aqui é desses três entes federativos, União, Estado e Distrito Federal. A lei federal, ela pode suspender a lei estadual. No caso em que nós temos uma norma que é geral e elaborada pela União, mas que não contemplou um assunto específico que foi contemplado por uma lei estadual. Mas, posteriormente, quando há a criação de uma lei federal que contemple este assunto, esta lei estadual ela será suspensa, pois o Estado ele não possui competência legislativa plena. Apenas a União tem esse poder. Temos também duas leis importantes. A Lei nº 4.320, de 1964, que traz um estudo, uma análise, que traz normas gerais sobre direito financeiro. E é importante destacar que esta lei foi criada como ordinária, mas hoje ela tem um status de lei complementar. E a lei complementar ela possui um grau de abstração, de normatividade um pouco maior do que a ordinária. São aquelas delegações feitas lá na Constituição Federal para tratar sobre um determinado tema. Então, hoje ainda não temos uma lei que foi criada como lei complementar que trate sobre normas gerais de finanças públicas, sobre a atividade financeira do Estado, foi utilizado a Lei 4.320, que no seu processo de criação foi criado como lei ordinária, mas hoje é utilizada para tapar essa lacuna normativa que existe. E temos também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, que traz as normas de finanças públicas e também traz um pouco da responsabilidade fiscal na gestão de recursos públicos. É uma lei que foi um importante instrumento para coibir um pouco dessa corrupção que acontece, ou tentar coibir, e trazer um pouco de transparência na utilização dos gastos públicos. Foi a tentativa também de trazer um controle participativo, sobre o Estado, sobre os ordenadores da despesa. É uma importante lei aplicada nos dias de hoje. Temos também a natureza jurídica dessa atividade financeira. E faço aqui duas diferenças. Temos a lei formal e a lei material. Qual a diferença dessas duas classificações? A lei formal é um tipo de lei
que foi elaborada e seguiu todos os processos formais e constitucionais de criação de leis, que é basicamente a execução da função legislativa, ou seja, os órgãos competentes para criar lei foram ir lá e criaram as leis, né? Ou seja, temos o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados. Eles têm a responsabilidade típica, a função típica de criar, de legislar, né, e gerar essas novas leis. Um exemplo dessas leis são as leis orçamentárias, que seguem esse rito, esse processo de lei formal. As leis orçamentárias são Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Outros exemplos que nós temos também são Constituição Federal, Lei Ordinária, leis complementares. São leis que são leis formais, pois o foco aqui está no processo e na competência legislativa para gerar essas leis. Já na lei material, o foco não é no processo, não importa quem criou a lei, e sim o conteúdo. Esse conteúdo ele possui uma normatividade, ele possui um conteúdo de lei, então é classificado como lei material. Nesse caso, temos um grau de abstração e generalidade muito maior. Não temos a necessidade da função legislativa. Não necessariamente tem que ser um órgão do Poder Legislativo para criar esta lei. E um exemplo que eu dou são os decretos, os regulamentos, as medidas provisórias estabelecidas pelo Poder Executivo. São exemplos nos quais nós temos o exercício da função atípica de outros poderes. Ou seja, temos a função típica do executivo, por exemplo, que é a administração, a função administrativa, mas ele também pode exercer outra função que não é propriamente a dele, que é a atípica, neste caso, de editar medidas provisórias. Ele está legislando, né? Ele está fazendo algo que não é a competência primária dele, mas, devido aos limites estabelecidos pela Constituição, ele pode fazer isso. Aí temos uma lei material. Dando continuidade sobre orçamento no Brasil, devemos entender que grande parte da doutrina e até os dias atuais há um entendimento que o orçamento ele é uma lei formal e autorizativo, ou seja, as dotações que estão lá consignadas não são obrigatórias. O ordenador das despesas não tem a obrigação de pegar aquela verba que ele recebeu via lei orçamentária e executar, exceto as emendas impositivas, né, com o ensino, a educação. As demais, ele não tem obrigação, ele pode ou não realizar aquele investimento. E temos como características também que o orçamento no Brasil ele é formal, ele respeita esse processo aqui, essa competência legislativa. Apesar de ele ser iniciado pelo Executivo, o Executivo elabora e manda para o Legislativo aprovar e fazer as alterações. Ele é especial, porque ele segue esses prazos especiais, tanto na criação ali da LDO, da LOA, do PPA, tem prazos específicos, né? E é temporária. Por quê? Porque ele respeita o princípio da anualidade, possui prazos, possui o exercício financeiro, que é um exercício que coincide com o ano civil. O que isso significa? Que vai de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Então, ele respeita esses processos, é temporário. E a ordinária. Por quê? Porque ele respeita o rito ordinário ali do processo legislativo formal, que nós temos duas formas de votação, a maioria simples e a maioria absoluta. E como exemplo, vamos pegar aí, se você tiver 100 representantes, né, que representar um órgão legislativo, e você tem apenas 60 pessoas presentes, desses representantes. Na maioria simples, se tiver 31 votos, a medida vai ser aprovada. Por quê? Porque na maioria simples é a metade mais um dos presentes. Mas na maioria absoluta, mesmo que tenham 60 pessoas que estão presentes, para que a medida seja aprovada, nós devemos ter metade do total mais um, ou seja, 51 pessoas devem votar a favor de determinada medida ou contra. Então, ele respeita esse rito ordinário de maioria simples neste caso. Mas, vamos só para finalizar aqui as observações.
O orçamento é um ato condição, ele é um pré-requisito para a execução da despesa, conforme nós vimos. Ele autoriza os gastos para o ordenador executar ou não. Por isso ele é um gasto não obrigatório. E também ele está sujeito ao controle abstrato do Supremo Tribunal Federal. É um controle aqui jurídico sobre o conteúdo deste orçamento. Pode existir essa intervenção ou não, respeitando-se os limites constitucionais. Mas a Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 10º ou 10, trouxe uma inovação. Por quê? Porque agora a interpretação que nós temos a partir deste parágrafo 10 é que o orçamento público ele é impositivo. O Estado tem a obrigação de executar os seus programas e aquilo que foi estabelecido, né, adotando medidas, metas necessárias para a completa entrega desses bens à sociedade. Então, a nova visão aqui que nós temos a partir deste artigo é que o orçamento passa a ter um valor mais impositivo, né, um orçamento impositivo de execução. Então, fique esperto na sua prova, analise o que o examinador está cobrando para aplicar a melhor interpretação. E, por fim, nessa primeira parte, destaco também a doutrina. Não vou saber falar da melhor forma aqui os nomes, mas espero que você compreenda e entenda o que cada um está querendo dizer. Temos aqui o primeiro doutrinador, o Royman, que traz o seguinte conceito, que o orçamento ele é lei, ele tem uma força legislativa, tem uma força de lei. Já Mayer traz a seguinte análise, é lei na forma, por quê? Porque segue esse processo formal aqui, ó, e segue todo esse rito, né, legislativo, mas ele é ato administrativo no seu conteúdo, porque ele não tem a obrigação de executar, ele possui uma discricionariedade. É um conceito aplicado aqui no Brasil. Já de Gaitin, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, é um doutrinador francês, nós temos o conteúdo desse orçamento. Ele é um conjunto de leis e atos. Neste caso, nós temos que o tributo é lei e receitas e despesas não são leis, são atos. Essa é a grande diferença que ele faz. Já Gisé, não sei se é assim que pronuncia também, mas é outro doutrinador francês, ele traz o seguinte conceito, que o conteúdo não é lei. Então, ele tem a forma de lei e possui a seguinte característica, como ato-condição, que é isso que nós vimos aqui, ó, um pré-requisito para a execução da despesa. Bom, para não ficar muito grande, essa é a primeira etapa de análise de estudo sobre a atividade financeira do Estado. Espero que você tenha gostado e na próxima aula vamos ver características, aspectos e o histórico do orçamento público. É isso, dê o seu joinha e até o próximo vídeo.